Como vocês sabem, na data de amanhã, a igreja estará completando aqui em Cajazeiras 23 anos de existência, né? E depois de a gente programar, repensar, nós chegamos à conclusão de que, para maior proveito e para a gente conseguir a presença do maior número de irmãos, a gente deveria condensar o evento em apenas um dia, porque inicialmente eram 3, né? Seria sábado, domingo e segunda. Mas aí, devido às complicações dos trabalhos, né, dos irmãos, e algumas dificuldades para sair de casa por vários dias, a gente condensou em um dia só. E, assim, o conteúdo que foi anunciado é uma meta bastante ousada, né? Provavelmente, para a gente conseguir estudar com certa tranquilidade, sem muita pressa, sem muito atropelo, provavelmente não seja possível a gente estudar os 7 sacramentos. Mas a gente vai tentar organizar o tempo, né, de maneira que aquilo que for possível de a gente ver hoje já será de bom uso na vida espiritual dos irmãos. Em outro momento a gente pode ver os demais. E eu cheguei a essa conclusão ontem à noite, quando nós tivemos a formação dos ministros, que a quantidade de conteúdo que nós tínhamos para trabalhar era muito menor em relação ao de hoje. E a gente chegou quase a 11 horas da noite, num conteúdo bem pequenininho, né? E em suma, então eu acho que a gente não vai chegar nos 7 amanhã. Mas tudo bem, se a gente chegar em 3, vai ser maravilhoso para o nosso conhecimento na palavra. Como eu anunciei para vocês durante essa semana, a gente vai procurar estudar os 7 sacramentos, que são uma instituição do próprio Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja moderna, quando eu falo de igreja moderna, eu estou me referindo à igreja do século XVI para cá, começou a fazer algumas alterações e, obviamente, a religião romana já tinha alterado algumas coisas desde a Idade Média e a igreja protestante alterou mais algumas. Parece que eles acharam pouco as alterações feitas pela igreja de Roma e fizeram mais algumas. E vocês sabem muito bem que nós temos crido e ensinado durante todos esses anos que a palavra de Deus a gente não pode acrescentar e a gente não pode diminuir daquilo que está escrito. A gente precisa ensinar e viver exatamente aquilo que está escrito na palavra. E, portanto, o primeiro grande passo é a igreja. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Para que serve uma coluna dessa? É para sustentar. Se você tira uma coluna dessa, a construção cai, ela se abala. Ora, a coluna e firmeza da verdade é a igreja. Então é a igreja que tem que sustentar a verdade. A gente não pode esperar que outras pessoas que não são igreja sustentem a verdade. Quem tem que sustentar é a igreja. E, portanto, a igreja precisa ter esse compromisso de nunca mudar o que está escrito. Essa é a verdadeira tradição dos apóstolos. É a gente fazer aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Pois muito bem, nesse primeiro momento, nós vamos compreender o conceito de sacramento, porque, obviamente, isso é um termo teológico. Você não vai encontrar na Escritura a palavra sacramento. Assim como você não vai encontrar a palavra unicidade, ou trindade, ou qualquer outro termo teológico. Esses termos, eles estão aí só para tentar facilitar
de forma pedagógica o entendimento dos conceitos. Mas o que nos interessa aqui não é o nome do conceito, o que nos interessa é o conceito, que estes sim estão nas Escrituras Sagradas. Pois muito bem, pela palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. O que é um sinal sensível? É uma coisa que se pode sentir, é uma coisa palpável. Por exemplo, qual é o sinal sensível que nós utilizamos no ato do batismo, que é um sacramento? É a água. A água é um sinal sensível. Não tem como você batizar pessoas sem água, é impossível. Você também não pode batizar pessoas com outra substância que não seja água. Eu não poderia, por exemplo, ter uma piscina de leite, jogar você dentro e batizar. Não é possível. A Escritura mostra que o batismo é nas águas. Então essa é a substância, esse é o sinal sensível que está contido no sacramento do batismo. Sem água não há batismo. E a gente sabe que a própria palavra batismo, obviamente, eu não vou entrar aqui nos rudimentos do curso bíblico, que todos vocês, pelo menos a grande maioria de vocês já fizeram curso bíblico, mas vocês sabem que a palavra batismo, de batizo, no grego, significa mergulhar, colocar dentro. Chamamos aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que elas produzem na nossa alma. Olha só, existe uma coisa em comum em todos os sacramentos, é que eles não são apenas sinais sensíveis, não é só o que você sente, vê e ouve, mas ela produz uma graça para a nossa alma. O que nos interessa no sacramento é a graça que ele vai produzir na nossa alma. Só que, para que esse sacramento seja válido, ele precisa ser realizado conforme a Escritura Sagrada. Eu não posso, por exemplo, inventar a minha própria maneira de batizar. Eu não posso criar a minha própria Santa Ceia. Não, a Escritura me ensina, ela me mostra qual é de fato a liturgia correta. E eu devo seguir aquilo que Jesus fez, exatamente como ele fez. Vamos dar um exemplo. No batismo, o ato de mergulhar a pessoa na água e as palavras eu te batizo, isto é, eu te lavo, em nome do Senhor Jesus Cristo, são um sinal sensível do que o batismo opera na alma. Porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Então você está ali naquele momento, mergulhando. O ato sensível naquele momento é mergulhar. Mas algo está acontecendo na sua vida, no mundo espiritual. E o que está acontecendo é o perdão, é a remissão de todos os seus pecados. Essa é a graça que a sua alma alcança no momento que você é batizado. Os sacramentos são 7, a saber, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, a Santa Ceia do Senhor, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Estes são os 7 sacramentos que nós encontramos na palavra. Ora, por que muitos teólogos modernos preferiram não tratar os sacramentos como sacramento? Porque muitos desses sacramentos imprimem caráter no ser humano. Ou seja, é uma coisa, um caráter indelével, não sai mais, não muda mais. Por exemplo, uma vez batizado uma pessoa, não tem como a gente desbatizar uma pessoa. Essa pessoa, mesmo que ela se desvie do evangelho, ela é batizada. É um desviado batizado, ou um batizado desviado. Mas ele não deixa de ser batizado.
Assim como uma pessoa, por exemplo, que recebe o sacramento da ordem, quando ele é ordenado apóstolo, bispo, presbítero, ali é imprimido um caráter naquele ministro. E mesmo que ele chegasse para o inferno, Satanás dizia: vem cá, presbítero. Ele não deixa de ser presbítero porque ele desviou da presença de Deus. Apenas ele não vai mais exercer o munus, a sua função, a sua missão. Ele não vai exercer. Mas ele não deixa, ele não perde o caráter da ordenação. E é importante que a gente compreenda isso também. Por exemplo, para as igrejas modernas, tratar o matrimônio como se não fosse um sacramento é uma ajuda para o pecado que eles querem cometer. Porque a gente sabe que uma vez casado, independentemente de qualquer cerimônia, que na Escritura não consta, essas cerimônias que foram criadas a partir do século IX, mas o casamento, ele intui um voto, porque a Escritura diz que a pessoa, quando está casado, ele tem a mulher do seu concerto, do seu pacto, ou seja, há um voto aos olhos de Deus, quando alguém resolve contrair matrimônio. Isso significa, como disse o Senhor Jesus, que esses dois não são mais dois, eles são uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. E o que significa isso em termos de sacramento? Significa que, se o matrimônio é um sacramento, ele é indissolúvel. Significa, portanto, que se o homem deixar a sua mulher e se casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí a igreja moderna vem e diz: não, só tem 2 sacramentos agora, é só o batismo e Santa Ceia. Os demais não são sacramentos. E aí, quando você vai falar sobre o matrimônio para esse pessoal, eles vêm com as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Tipo: não, mas se eu não me dou bem com a pessoa, eu sou obrigado a viver com ela. Bom, primeiro que você tem que pensar antes de casar. Eu vou dizer agora o que dizia um tio meu: casar não é chupar cajá. Então cuidado, presta atenção no que você vai fazer. Você está contraindo algo para o resto da sua vida. Então não é uma coisa que você faz hoje, desmancha amanhã, depois faz de novo. Não é assim que funciona. É algo sério. Você pode até separar no papel, casar com outra pessoa no papel, mas aos olhos de Deus você está casado com aquela primeira. Não importa o que diga o papel valeu para a primeira. Porque era no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 24, que o homem podia deixar sua mulher por qualquer motivo. Mas agora a gente sabe que não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 9, que qualquer que deixar sua mulher, a não ser em caso de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se você acha que há uma incompatibilidade de gênio, descubra isso no namoro. Em vez de você ficar só de beijinho e abracinho, bata papo, converse, dialogue. Descubra quais são os ideais do seu futuro cônjuge. Essa pessoa quer a palavra de Deus, essa pessoa quer a doutrina de Cristo, essa pessoa quer viver no Evangelho. Não quer não? Pois saiba que você vai passar um perrengue grande. Não vai ser pequeno não, vai ser grande. Então presta atenção nas suas decisões, para depois você não olhar para o céu e dizer: meu Deus, por que é que o Senhor fez isso comigo? E eu imagino Jesus olhando lá de cima e dizer: eu? Como assim? Foi tu que escolheu, tu namorou, tu brigou, tu reconciliou, tu casou e agora fui eu. Espera aí, tenha santa paciência. Então, irmãos,
é muito importante que a gente saiba o que é um sacramento. É muito fácil para esse pessoal da modernidade chegar e dizer, não, é só separar no civil e casar de novo, não tem problema. Um dia desse a gente dando uma aula de curso bíblico aqui na igreja, teve uma irmã que aprendeu bem essa parte do casamento e ela encontrou com um amigo evangélico de outra denominação e ele havia separado recentemente e já estava se organizando para um novo matrimônio. E aí ela falou para ele o que ela aprendeu no curso bíblico, que não podia, que ele estava casado aos olhos de Deus, e que se ele casasse com essa outra, ele estaria em adultério. E aí ele disse, olha a resposta profunda e teológica dele, mas eu sou jovem, né, e a carne é fraca. Está entendendo? Então, se nós estamos falando de um sacramento, nós estamos falando de uma coisa que não se desfaz assim, por brincadeira. E por isso, a gente precisa pensar bem. Pois muito bem, para fazer esse um sacramento, requer-se matéria, forma e ministro, que tem a intenção de fazer o que diz a palavra de Deus. A gente vai entender agora o que é a matéria, o que é a forma e o que é o ministro. Porque quando a gente fala aqui em ministro, ministro é aquele que está ministrando, não significa que precisa ser um ministro ordenado ou consagrado. Às vezes o ministro do sacramento é o próprio servo de Deus ou serva de Deus que vai praticar aquele sacramento na sua vida. Nós vamos entender como é que isso funciona. A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer. Por exemplo, a água natural do batismo ou o azeite da santa unção na oração pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando um bispo, um apóstolo, ele vai fazer aquela imposição de mãos que os apóstolos faziam, orando para que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo, ele poderá administrar o azeite da santa unção. A matéria é o azeite. No caso do batismo, é a água. Mas nem sempre essa consumação material precisa ser uma substância. Ela pode ser um ato também. Como, por exemplo, no casamento, o ato que consuma o casamento é a relação entre marido e mulher. É aquilo que vai consumar o casamento. Por exemplo, se um casal vai ao cartório, casam-se civilmente, voltam para casa, pegam uma briga bem grande, no dia da noite de núpcias, resolve separar, e no outro dia vão atrás de separar. Esse casal não vai ser divorciado. Se não houve a relação, se eles não tiraram a virgindade um do outro, o que vai haver é uma anulação do casamento. Não é um divórcio. Porque se não houve o ato, não houve casamento. Só se consuma o casamento com o ato propriamente dito. Então perceba que há a necessidade de um ato ou substância para que seja consumado o sacramento. A forma do sacramento são as palavras que proferem para o fazer. Então, por exemplo, no batismo, a fórmula batismal que o ministro pronuncia na hora de batizar uma pessoa. Essa é a forma. A forma ou fórmula. No momento em que vai se fazer a oração, o bispo ou o apóstolo vai fazer a oração pelo batismo com o Espírito Santo. Neste momento, são pronunciadas as palavras na oração. Esta é a forma. No matrimônio, se for no civil, as palavras estão no contrato que será assinado. Se for no meio, sei lá, de uma tribo aborígene que não tenha o casamento civil, por exemplo, aquele casal pode simplesmente fazer uma oração a Deus e em seguida consumar o seu matrimônio com a certeza no coração de que aquilo permanecerá por toda a sua vida.
Nós estamos falando de cristianismo primitivo. Nós não estamos falando das invenções da Idade Média. Nós não estamos falando da igreja da modernidade do século XVI para cá. Nós estamos falando da igreja dos apóstolos, que na simplicidade de Cristo aplicavam cada um dos sacramentos de forma perfeita. Quem é o ministro do sacramento? É a pessoa que faz ou confere o sacramento. O que confere, por exemplo, o ministro que está batizando a pessoa. Ele está administrando aquele sacramento. Mas, por exemplo, eu acredito que à tarde vai dar tempo a gente estudar sobre o sacramento da penitência. Em que consiste a penitência? Eu já vou falar no ato final e não na preparação. É o ato de arrepender-se e confessar o pecado a Deus. E a gente sabe que, segundo a Escritura, existem 3 formas de se fazer. E nessas 3 formas, apenas uma pode-se necessitar da presença do ministro. Nas 2 primeiras, não precisa do ministro ordenado. Nas 2 primeiras ou você confessando-se diretamente ao Senhor Jesus, ou você confessando uns aos outros, com os irmãos em Cristo. Somente na terceira opção, que a gente vai entender quando é que você vai precisar da primeira, da segunda ou da terceira opção, é que você vai precisar de um ministro ordenado. Então, veja que o próprio penitente, ou seja, o próprio arrependido, ele mesmo faz o sacramento. Ele mesmo aplica o sacramento à sua vida. Só que, obviamente, para que esse sacramento seja válido, ele precisa ser aplicado da forma correta. Você pode, por exemplo, estar se livrando de apenas alguns pecados e não de todos os seus pecados, e não entender por que isso está acontecendo. E é justamente isso que a gente pretende ensinar hoje à tarde, que é para você saber como se livrar de todos os seus pecados e não apenas de alguns deles. O efeito principal dos sacramentos, que é a graça. A graça é o principal efeito. A graça de Deus é um dom interior. Primeira característica. A graça de Deus é interior. Segundo, ela é sobrenatural e nos é dado sem nenhum merecimento da nossa parte. É por isso que se chama graça. Graça é um bem imerecido, nós não merecemos. Deus nos concede por causa do seu amor, não é porque a gente é digno deles. Bom, a graça é um dom de Deus interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos méritos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Ou seja, o que significa dizer em ordem à vida eterna? Significa que a graça de Deus procura nos ordenar para a vida eterna. A graça de Deus nos encaminha para a salvação. O grande objetivo de nós recebermos a graça de Deus é chegarmos à salvação eterna. Esse é o grande objetivo. Pois muito bem, nós dividimos a graça em graça santificante, que se chama também de graça habitual, e o segundo tipo, que é a graça atual. A gente vai entender agora o que é graça santificante e graça atual. A santificante também é chamada de graça habitual. Vamos compreendê-las. A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. A graça santificante nos é dada por Deus nosso Senhor de forma sobrenatural. Por exemplo, quando você desce as águas do batismo, você recebe naquele dia o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo passa a morar, a habitar
dentro de você a partir daquele dia. Essa graça que nós chamamos de santificante foi esse processo pelo qual Deus te concedeu o perdão dos teus pecados. Naquele dia você foi perdoado por Deus de todos os seus pecados. A graça santificante é de duas espécies: a graça primeira e a graça segunda. A graça primeira também é chamada de graça dos mortos. A graça segunda é chamada de graça dos vivos. Como assim? Nós vamos orar por quem morreu? De modo nenhum. Nós estamos falando aqui da morte espiritual. Quando o cristão, antes de ser cristão, antes de ser batizado, ele ainda está em pecado mortal, ele está morto espiritualmente. Quais são os dois sacramentos de graça primeira, ou graça para os mortos? É o batismo e a penitência. Por quê? Quando você vai para a água do batismo, você ainda está morto espiritualmente. Mas quando você é batizado, você nasce de novo. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então você vai para o batismo morto e volta vivo, pela graça sobrenatural de Deus. E a penitência é o remédio para aquela pessoa que cometeu o pecado mortal depois de batizado. Vamos relembrar aqui alguns pecados mortais: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a estas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. E aí lá Paulo diz assim: acerca das quais, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se a gente viver em algum desses pecados chamados obras da carne, a gente está morto espiritualmente, a gente está em pecado mortal. E obviamente, se nós estamos em pecado mortal, eu não vou poder chegar aqui no altar da Santa Ceia para participar em pecado mortal. Eu preciso da penitência, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar a Deus os meus pecados, para que eu possa chegar na mesa do Senhor e participar da Santa Ceia do Senhor. Prossigamos. A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, ou seja, de amizade com Deus. A graça segunda é um aumento da graça primeira. Então, enquanto esses dois primeiros sacramentos, o batismo e a penitência, são para transformar uma pessoa morta espiritualmente em uma pessoa viva espiritualmente, ou seja, eu saio do estado de pecado mortal, de obra da carne, e vou para o estado de graça, os outros 5 sacramentos, eles são para quem já tem essa graça primeira, e é para aumentar, o objetivo é aumentar a graça. Por exemplo, uma pessoa que busca o batismo com o Espírito Santo, e o Senhor Jesus derrama o Espírito Santo, ele derrama algum dom, algum dos 9 dons sobre aquela pessoa. Essa pessoa terá um aumento da graça de Deus sobre a sua vida. Não é como a graça primeira, que a graça primeira ela vai trazer da morte para a vida. A graça segunda ela vai aumentar, ela vai acrescentar na sua vida espiritual. Pois muito bem. A graça de Deus, aliás, a graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência,
move e fortalece a nossa vontade, para que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Eu também quero, viu? Para que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Veja bem, o que é a graça atual? É essa que vocês estão recebendo aqui hoje. Eu vou dizer um versículo que eu acho que vocês se lembram muito bem. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, é Romanos 10:17, né, que diz isso. Quando você escuta a palavra de Deus, ela produz fé no seu coração. E é ali que começa todo o processo da sua conversão, da sua transformação de vida. É através da fé. Pois muito bem, essa graça, ela é atual. Ela está acontecendo nesse exato momento. Você está ouvindo a palavra e a palavra está te despertando. Muitas vezes, as coisas que você está ouvindo aqui hoje são coisas que, pelo tempo que você lê a Bíblia, lhe parecem muito óbvias. Só que você ainda não tinha visto elas todas organizadazinhas, toda bonitinha, montando um quebra-cabeça. Você tinha escutado um versículo ali, um versículo acolá, e agora está tudo junto e o quebra-cabeça montado. Então, quando você ouve a palavra ilumina a sua mente, a verdade ilumina a sua mente, e ela chama, ela convida, ela atrai a sua vontade. Quando a gente aprende o que Deus quer de nós, aquela pessoa que crê em Deus, que ama a Deus, ela sente o desejo de começar a praticar aquilo ali, de começar a viver aquilo que está sendo ensinado. Por exemplo, eu fui batizado com, acho que 12 para 13 anos de idade, já na sã doutrina. E desde quando eu participava da Igreja de Roma, que eu já tinha um profundo desejo no meu coração de viver aquilo que Deus ensina, e por isso eu tinha escolhido o sacerdócio na religião romana. E quando eu comecei a ter acesso às Escrituras, e quando eu estou falando de acesso, não é porque a Bíblia era proibida para mim ou porque não tivesse uma Bíblia. É porque eu simplesmente não entendia, e quando você não entende uma coisa, você não é instigado a estudar. Ou seja, foi quando alguém começou a pregar para mim. Meu dirigente começou a pregar para o meu pai, começou a pregar para minha mãe, começou a pregar para mim. E ali eu comecei a sentir o desejo de viver a palavra de Deus. E quando ele me ensinou o batismo bíblico, aquilo foi um despertar na minha vida. É como se eu tivesse acordado de um profundo sono e tivesse visto, não, peraí, quer dizer que está tudo isso na Bíblia? A Bíblia está ensinando aqui com riqueza de detalhes como é que tem que fazer e a gente não está fazendo. E eu comecei a sentir o desejo de ser batizado como estava na Bíblia. E os meus pais tentaram me impedir. Porque como eu só tinha 12 anos, quando eu falei de me batizar, minha mãe entrou praticamente em desespero. Ela já tinha aprendido na palavra que quando a gente é batizado, os pecados são perdoados. E aí ela disse, olha, não invente de se batizar agora, você é muito jovem, você vai ter os pecados perdoados, vai ter toda a sua adolescência pela frente, e vão vir as tentações do mundo, das festas, das coisas do mundo. E pode ser que você desvie. E de desviar depois de batizado é pronto, é dificuldade. E eu escutei aquele furacão dentro de casa, porque era meu pai e minha mãe, né? Todos dois. Nenhum autorizava, era todos dois brigando e moendo, porque não aceitava. Eu queria me batizar. E eles não aceitavam. E aí eu me calei. E aquele desejo no meu coração.
Porque, ora, desde criança, desde pequeno, eu já tinha crescido com o desejo de servir a Deus. Então, por que eu pensaria que quando eu chegasse na adolescência ou na fase adulta, eu sairia da igreja? Por que eu voltaria para o mundo? Por que eu voltaria para o pecado? Se o meu desejo é estar cada vez mais perto do meu Senhor. Pois muito bem, no dia do batismo, iam se batizar 3 pessoas, irmã Tica, irmão Francinaldo e irmão Francisco Jeová. E eu fui, na época eu tinha vontade de me batizar vestido de branco, peguei e botei uma roupinha branca dentro de uma sacola, amarrei e a gente foi a pé para o sítio. Chegou lá, feitos os louvores, feita a oração, tudo direitinho. Agora vamos descer para o açude. Chegamos na beira da água. Os irmãos que iam se batizar entraram na casa da irmã do sítio para trocar de roupa. E eu, entrei também. Troquei de roupa, cheguei todo de branco na beira da água. Minha mãe viu, chegou assim perto de mim e disse: o que é que você vai fazer? Eu digo: peraí. O tempo da mãe levar o filho para se batizar passou, viu? Eu estou decidido a me batizar. Essa decisão é minha. Não, mas o mundo, sei o quê. Não quero saber de mundo. Eu lembrei de um testemunho de Matos Nascimento, na época, que estava sendo muito divulgado. E aí eu respondi para ela o que eu ouvi nesse testemunho. Quando eu vim para Cristo, jamais eu quis voltar para o Egito. Eu não quero ser escravo de novo. E ainda olhei para minha mãe e disse: a senhora se cuide. Se Jesus voltar e a senhora não tiver batizada, vai para o inferno. E aí ela se fechou e eu desci as águas. Dias depois meu pai ficou sabendo, né? Mas como não tinha como me desbatizar, já estava feito. E assim deu tudo certo. Estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, quase 26 anos depois, e ainda não desviei nem pretendo. Então, essa graça que a verdade nos dá, de iluminar o nosso entendimento, de convidar a nossa vontade, a gente sentir aquele desejo de cumprir o mandamento, a gente saber que quanto mais a gente se desapega do pecado, a gente se desapega do que é inferior e a gente se apega a Deus. Quanto mais a gente vive a palavra de Deus, mais a gente chega perto de Deus, a gente se aproxima de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, que quando eu entendi isso pela primeira vez, para mim foi um choque. Não sei se para você vai ser. A gente que é cristão é chamado para ir para o céu. Não por causa do céu, mas por causa de Deus que está no céu. A nossa vontade de ir para o céu é porque a gente ama a Deus e a gente quer estar perto de Deus. É por causa dele. E depois que eu entendi isso, eu vou lhe dizer uma verdade. Se Deus não estivesse no céu, eu não queria ir para o céu. É nisso que consiste o amor dos cristãos por Deus. Você não pode pensar só no livramento que é dado do fogo eterno. Você precisa pensar na sua proximidade com o teu Senhor, aquele que te criou, que te salvou. O seu amor precisa ser voltado a Jesus Cristo. Ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus mais do que você amar você mesmo. Eu sei que muitos de nós aqui estamos cansados. Muitos de nós aqui talvez não tivemos uma semana fácil. Ou uma noite que não foi muito fácil. Eu particularmente dormi muito pouco. A gente teve uma reunião com os ministros, de uma formação que foi das 7h30 da noite até quase 11 horas da noite. E quando cheguei em casa, eu não consegui ter um sono reparador.
preocupado porque ainda tinha estudo para editar para hoje, preocupado com outras coisas, com o transporte de A, de B, de C. E aí vocês sabem que quando a gente fica preocupado com várias coisas, o sono demora a chegar. E além disso, quando chegou de madrugada, eu acordava de vez em quando, para ver se o dia não já tinha amanhecido. Isso não estava perdendo a hora, né? Então, eu não estou bem descansado. A minha carne está fragilizada. Nem muita saúde essa semana eu tive. Essa semana eu tive crise de labirintite e outras coisas. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito, muito feliz. Não só porque a igreja está completando 23 anos, mas eu estou feliz porque nós estamos aqui para entender um pouco mais da palavra de Deus. E o pouco que a gente conseguir captar aqui vai iluminar a nossa mente e vai convidar o nosso desejo, a nossa vontade, para que a gente sinta mais vontade de agradar a Deus. A minha satisfação será chegar no céu e encontrar todos vocês lá. Eu não quero saber de ninguém aqui se tornando enjoio. O meu trabalho arduamente, como ainda ontem à noite nós conversávamos, os ministros entre si, e eu falando, olha, todos vocês aqui têm os seus trabalhos seculares, como eu tenho. Eu sou professor, o irmão Manuel apicultor, o irmão Lindomar comerciante, o irmão Damião também trabalha num comércio lá com o negócio dos transportes lá da empresa que ele trabalha, o irmão Arthur com uma empresa de informática. Todos nós temos trabalhos, todos nós temos uma correria, mas nós temos um chamado de Deus, uma vocação que está dentro do sacramento da ordem. E, portanto, vocês precisam buscar a salvação de vocês. Vocês precisam buscar para vocês. E a gente precisa buscar para vocês. Nós fomos chamados para servir. Então, eu não me importo de levar um chute na cara quando eu vou chegar para alguém para corrigi-lo. Não importa se alguém vai me dar um coice. Eu vou continuar enchendo teu saco. Porque eu quero que você entre no céu. Eu creio na Bíblia de verdade. Você tem a sorte de ter um dirigente que acredita na Bíblia. Olha só que loucura. Eu acredito de verdade na Escritura. E acredito que realmente o Senhor Jesus nos ensinou e é para a gente viver. Infelizmente, muitos ministros no mundo inteiro estão perdendo a fé. Estão dentro das igrejas como se fosse uma profissão. Mas para nós não é assim. Nós temos as nossas profissões. Isso aqui é a nossa vocação. Tire tudo de nós, mas não tire a Bíblia da nossa mão. Porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E aí eu disse para eles, então nós temos carga dobrada, porque a gente vai trabalhar secularmente para sustentar a nossa família, mas a gente não pode negligenciar o nosso trabalho na obra. A gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa orar. É a esposa, os filhos da gente dormindo e a gente ali de madrugada, no pé da cama, de joelho, orando. Porque se a gente não orar, como é que a igreja vai ser fortalecida se quem está à frente não está orando? Se quem está à frente não está cheio do Espírito Santo? E aí eu falei para eles ontem à noite, nós temos carga dobrada. O trabalho secular e o trabalho do reino de Deus. E muitas vezes a minha esposa chega para mim, aí diz, tu está trabalhando demais, vamos deitar, vamos descansar, tu acordou tal hora, já está uma hora dessa da madrugada, ainda está acordado. E eu ali muitas vezes pendendo de sono, rabiscando, anotando, grifando, preparando os estudos, estudando a Bíblia para pregar a mensagem da noite na igreja. E aí ela acha graça porque eu digo, quando a gente chegar no céu, a gente descansa.
A hora da gente descansar não é agora. Agora é hora de trabalhar. Tem almas para serem salvas. E Jesus confiou isso a nós. E a gente não pode decepcionar o Senhor Jesus. Ele fez tudo para não nos decepcionar. Ele morreu na cruz por nós. Ele me deu a vida, Ele me deu a salvação, Ele me deu tudo. E sem Ele eu não sou nada. Então a minha vida tem que ser dEle, só para Ele. Pois muito bem. A graça de Deus nos é comunicada. Perdão, pulei uma frase aqui. O ser humano pode resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Ou seja, cuidado com os estudos calvinistas que você pega na internet. Muito cuidado. A graça de Deus, o ser humano pode resistir, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. O ser humano tem livre-arbítrio. Um ser humano pode resistir à graça de Deus. Os calvinistas dizem que não. Diz que não, que a graça de Deus é irresistível. Mas só que Deus não impõe a graça, Deus oferece a graça. E a gente aceita se quiser. Você está aqui porque você quer. Quem de alguma forma diz para mim hoje, irmão, eu não vou, ou eu não posso, ou eu desisti, eu não procurei saber nenhum motivo. Quando eu mando uma mensagem para o culto, a não ser que a pessoa esteja perdendo muitos cultos, aí eu começo a me preocupar, né? Mas quando eu mando uma mensagem para umas 20 a 25 pessoas que eu mando mensagem toda semana, que são o pessoal que não estão nos grupos, e aí, vocês sabem, né? Dos que estão aqui, vocês sabem, eu boto vaga para o culto de hoje, é uma coisa bem sucinta, porque ali eu não estou mandando só para você, eu estou mandando para várias pessoas ali, né? Aí eu boto só assim, vaga para o culto de hoje, tem gente que bota, hoje não. Aí eu só boto, certo, ou então, ok. Hoje eu quero, eu boto para quantos? Homem ou mulher? Quando eu sei que tem mais gente na casa. Você tem livre-arbítrio. Você vem se você quiser, quando quiser. Você não é obrigado a vir. Eu não sou obrigado a vir. Se eu dissesse hoje que eu não vinha para cá, eu não vinha. Eu tinha ficado em casa dormindo. E vocês se virassem aí com os outros ministros. Eu vim porque eu quero vir. Nós temos o livre-arbítrio. Então não vamos desperdiçar essa graça que nos é oferecida gratuitamente. A graça é resistível. Ela não destrói o livre-arbítrio. Porém, sem o auxílio da graça de Deus, somente com as nossas próprias forças, nós não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver a palavra. A gente não consegue ir até o fim. Nenhum crente jamais se afaste da graça de Deus, porque ali é a tampa do caixão. Encerrou sua vida espiritual ali. Sem Jesus, você não pode fazer nada quanto à sua vida espiritual. E é por isso que a gente fica pegando no pé, chamando. Vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você escuta a palavra, você se fortalece. Bom, a graça de Deus nos é comunicada principalmente através dos santos sacramentos. Os sacramentos, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. Olha só, irmãos. A graça de Deus, ela vem através dos sacramentos. Por quê? Porque Deus criou os sacramentos para isso. Por exemplo, eu vou tirar aqui dos 7, eu vou tirar só um. Só um. O que seria a nossa vida sem o batismo?
Para quem sabe o que é batismo, sabe que estava tudo perdido, né? Já pensou? Você com todos aqueles pecados de antes? Pois tá bom, vamos deixar o batismo. Vamos tirar a Santa Ceia. Tira a Santa Ceia. O que é que vai ser do crente sem Santa Ceia? Quando você fica muito tempo sem tomar a Santa Ceia, eu começo a cutucar. Ei, o que é que tá vendo? O que é que tá vendo? Foi que houve? 3, 4, 5, 6 meses sem Santa Ceia. Vamos cuidar. A Santa Ceia é o alimento espiritual. É o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça sacramental consiste no direito que se adquire, recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações decorrentes do sacramento recebido. Por exemplo, você não é batizado, você não vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Não vai. Só o batizado consegue. Quem não é batizado é uma peleja e não consegue, é impossível. Porque antes de ser batizado, você não vai receber a graça que você precisa. Por exemplo, para o pecado original, como o pessoal chama, a gente chama de natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que quando você é batizado, o pecado perde a força sobre a sua vida. Como é que você vai conseguir viver a palavra de Deus se o pecado está a todo vapor, ele tem toda e plena força sobre o seu viver? E ele só é quebrado, esse poder do pecado só é quebrado quando é invocado o bom nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, aí a força do pecado é quebrada. Não, irmão, mas peraí. Quer dizer que eu vou conseguir não pecar mais depois de batizado? Provavelmente não vai ser assim. Provavelmente, se você tiver de chegar até o 7º degrau de santificação, que são poucos que chegam, pouquíssimos, isso levará muito provavelmente a sua vida inteira, até você chegar lá. Mas uma coisa eu te digo, aquilo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que o autor, glória a Deus, o autor da carta aos Hebreus, ele disse assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo o quê? Se você não tiver pelo menos o primeiro nível de santificação, você não sobe para o céu. E qual é o primeiro nível? Vencer os pecados mortais, está em estado de graça. Aquela lista de pecados que eu acabei de citar aqui. Pelo menos isso. É o mínimo de santificação. Está pensando que vai vencer pecado para a morte sem ser batizado? Consegue não. Impossível. Tenta e cai, tenta e cai, tenta e cai. Ora, o batizado ainda cai muitas vezes para poder estabelecer uma vida de oração e não voltar mais para o primeiro degrau. Imagine o que não é batizado. Bom, assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para vivermos cristamente. Lembra que o apóstolo Pedro disse lá em Atos 2,38, quando ele disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele falou da promessa. Ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 a 40, 41 mais ou menos. O apóstolo Pedro está dizendo que quando você é batizado, você tem o direito à promessa. Você tem o direito ao Espírito Santo.
E deixa eu te dizer uma coisa, se tem alguém que não negligencia direitos, é Deus. Ele cumpre a sua promessa. Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Irmão, o que é a disposição necessária para que eu possa adentrar a graça contida no sacramento? Por exemplo, você vai se batizar. A disposição necessária é: você tem que estar arrependido de todos os seus pecados. Você não pode descer as águas sem estar arrependido de tudo que você fez contrário à vontade de Deus. Você vai participar de uma santa ceia. Você precisa das disposições necessárias. Você precisa estar preparado, livre das impurezas da carne e do espírito. Caso contrário, participará indignamente. E o que come e bebe indignamente, disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a graça é um direito que você tem, mas é um direito que vai exigir de você as disposições necessárias. Como é que você acha que eu vou receber a graça do alimento, da força de Deus, tomando uma santa ceia de todo jeito? Se eu não me preparo, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou participando da santa ceia sem a menor devoção, eu não estou em espírito de oração. Eu já vi gente, da hora que recebeu o pão da santa ceia, com o corpo do Senhor Jesus na mão, do nada, no meio da ceia, que vocês sabem que ali é um momento de muita reverência, está presente o Senhor Jesus ali em corpo, sangue, alma e divindade, e o cara recebeu o pão da santa ceia e de repente, do nada, ele começar assim: se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Cantando um forrozinho do cantor evangélico. Mas peraí, ele não entendeu que ali é o sacrifício do Senhor Jesus? Você chegaria num velório: se dependesse de mim, Senhor, é adequado? Ou você acha que seria ofensivo à família? Você já pensou? Essa semana a gente foi para o sepultamento do irmão Geraldo. Já pensou se eu chegasse assim lá? Como é que a família ia se sentir? Não é apropriado para o momento. Cada momento possui a sua própria natureza. Eu preciso das disposições necessárias, se eu quero ser alcançado por aquela graça que me é prometido por meio daquele sacramento. Eu preciso participar dignamente, corretamente. A virtude de conferir a graça aos sacramentos foi dada por Jesus Cristo com a sua paixão e morte. Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, que nos torna amigos de Deus, são dois: o batismo e a penitência. Foi o que eu já expliquei anteriormente. Então, os dois primeiros: batismo para o perdão dos pecados, penitência, arrependimento para o perdão dos pecados. Esses dois sacramentos, isto é, o batismo e a penitência, são chamados por este motivo de sacramentos de mortos. Por quê? Porque eu vou precisar desses dois quando eu estou morto espiritualmente. Eu estou indo em pecado mortal, aí eu preciso desses dois para voltar à vida. Porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui são os outros 5, isto é, o batismo com o Espírito Santo, a Santa Ceia, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, que conferem a graça segunda, ou seja, um aumento da graça que você já tem, através do batismo e da penitência. Quando você recebe esses outros sacramentos, a graça de Deus é aumentada na sua vida. Está entendendo por que é que eu fico nos teus cós para tu não perder uma Santa Ceia? Não perde Santa Ceia.
Garante o teu mês fortalecido na presença de Deus. Não é à toa que a árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Jesus sabia que a gente precisava, em certa frequência, a ceia no Antigo Testamento, a ceia pascal, era uma vez por ano. Ainda tem igreja até hoje que faz só uma vez por ano. Mas o bom é se você tiver a chance, o privilégio de participar todo mês. Mas, irmão, para isso eu vou ter que estar em estado de graça. A ideia é essa. É justamente você chegar na mesa do Senhor em estado de graça, para Ele aumentar a graça na sua vida, e você conseguir passar o mês em estado de graça. Você conseguir passar o mês sem olhar para outra mulher que não seja a sua. Ou olhar para um homem que não é o seu. Pela virtude do Espírito Santo. E não só isso, eu estou dando um exemplo, mas é muita coisa, né? É a nossa vida espiritual como um todo. Estes 5 sacramentos, isto é, batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, são chamados de sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Então, para receber esses outros 5, eu preciso sair dos pecados mortais. Quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça, comete grave sacrilégio. Sacrilégio é você tratar uma coisa sagrada como se ela não fosse sagrada. É um pecado grave. Então o que é que você tem que fazer? Toda Santa Ceia. Um verdadeiro ato de contrição, como está lá no Salmo 51. Confessar os seus pecados, arrependido. E aí chegar na mesa do Senhor em estado de graça. Tem que fazer isso sempre. Eu ia dar uma dica aqui sobre a questão da confissão, mas deixa para de tarde quando a gente for estudar a penitência. Pois muito bem. Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2. O batismo e a penitência. O batismo é necessário para todos. A penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Então a penitência é especialmente para você que pecou mortalmente depois de ser batizado. Deus é muito maravilhoso. Tu já pensou o que seria de nós se o Senhor Jesus não tivesse nos concedido esse direito de receber esse perdão depois de batizado? E teve gente que já me perguntou isso no curso bíblico, né? Eita, irmão, quer dizer que eu me batizei, eu tenho o perdão de todos os meus pecados. E os pecados que eu cometer depois do batismo, como é que eu faço? Vai só acumulando, né? E menino, fosse um negócio desse, ninguém se salvava. Não pode só acumulando, tem que tirando, tem que ir tirando. Arrependimento. O que mais? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Santa Ceia, porque contém não só a graça, mas também o próprio Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Então, além da graça recebida ao participar da Santa Ceia, você recebe o autor da graça. É por isso que o dia da Santa Ceia é um dia tão especial. É a presença viva do Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e a ordem. Esses 3 uma só vez. Você diz, mas o matrimônio, irmão? Não, mas a pessoa pode ficar viúvo também, né? Viúvo é o mesmo solteiro. Aí pode, né? Ou então, o homem tem aquela brecha quando a mulher cai em prostituição, e eu sei que nunca vai ser o caso das irmãs,
Eu já vi irmão olhando dentro do olho do marido, tu morre seco e eu não te traio nunca. Tu nunca vai casar de novo. Graças a Deus. Pois muito bem. Por que esses 3 sacramentos a gente só pode aplicar uma vez a um ser humano? Por exemplo, tem uma igreja aqui em Cajazeiras que pratica, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas eles praticam o rebatismo. Eles batizam a pessoa, aí se a pessoa for para o mundo, quando volta para a igreja, eles batizam de novo. E desse jeito é muito bom, né? Aí o povo fica criando meme na internet do cara que se batizou pela 8ª vez e os irmãos já estavam todos sem graça. No primeira vez que ele foi se batizar, o povo cantando o hino. Na 8ª vez, o povo já... Acaba já invista o próximo carnaval, né? Enfim, não tem esse rebatismo na Bíblia. Batizado é batizado, acabou. Ordenado é ordenado, acabou. E batizado com o Espírito Santo, mesma coisa, mesma coisa. Uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, por exemplo, com dom de línguas ou com dom de profecia, aí ele vai para o mundo. Se ele vier assistir um culto e o Senhor Jesus começar a derramar o poder na igreja, é muito arriscado ele começar a falar em língua. Porque ele é batizado com o Espírito Santo. Ele pode começar a falar a qualquer momento. O caráter de cada um desses 3 sacramentos imprime na alma o caráter que cada um desses 3 sacramentos imprime na alma é um sinal espiritual que nunca mais se apaga. O caráter que esses 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo nas águas como membros de Jesus Cristo, no batismo com o Espírito Santo como soldados e na ordem como seus ministros. Glória a Deus. Essa é a parte introdutória.